Olá pessoal, bom dia, bom almoço. Estamos começando a nossa live aqui na BIOS sobre como criar protocolos de tratamento associado à fotobiomodulação. Para a gente começar, vou mostrar mais uma vez para vocês o nosso aparelho de fotobiomodulação, a maior inovação que a gente tem no mercado, principalmente em termos de potência e combinação de comprimentos de onda, tá? Esse é o aparelho BIOS 10 que a gente vai usar como base aqui para nossa explanação, tá? Vocês estão vendo que eu estou falando aqui na live no Instagram e estou falando aí com você do YouTube também, tá? Por isso que eu estou olhando para duas câmeras. O nosso aparelho BIOS 10, ele tem comprimento de onda, ou seja, LED vermelho e infravermelho. Pode ser utilizado os dois ao mesmo tempo. A gente faz a programação nele por minutos e a gente também consegue utilizar o iLib com esse LED, tá? Lembrando que iLib é um nome comercial, né? Para irradiação de laser intravascular no blood, né? No sangue. Esse é um nome que foi cunhado, vamos dizer assim, é um nome que foi registrado, mas quer dizer que você usa luz na corrente sanguínea, né, nas áreas vascularizadas para obter efeitos sistêmicos. Então, utilizando os comprimentos de onda que a gente tem no BIOS 10, você também pode fazer a irradiação sistêmica, o conhecido iLib, que eu estou explicando aqui para vocês, com o nosso cluster de LED, seja na artéria radial, na pedial, na carótida, tá? Onde você achar melhor dentro do seu tratamento. Se você começou a seguir a gente agora, tá vendo essa live pela primeira vez, dá uma olhada lá no feed do Instagram que a gente tem lives salvas com muito conteúdo, de verdade, e agora também estamos disponibilizando aqui no Instagram, tá? É muito fácil manusear o aparelho da BIOS. A gente liga ele na tomada, tá? Ele tem um fio bem grande. Ele tem até 1000 miliwatts de potência, certo? A gente pode utilizá-lo no vermelho, a gente pode utilizá-lo no infravermelho, a gente pode utilizar os dois comprimentos de onda ao mesmo tempo. Vou virar para vocês verem o brightness dele, né, a luz dele. Aqui você consegue ver o vermelho. Se eu colocar só o infra, você vai ver uma luz mais arroxeada, que são os 4 LEDs da ponta, tá? Um aparelho com Anvisa, tá? Que você pode utilizar com segurança com seus pacientes, dentro das normas de biossegurança, tá? O que é muito legal, o aparelho vem nessa maletinha, linda, inclusive, tá? Quem trabalha aí em home care, quem tem cuidado com seus aparelhos, sabe que isso aqui é muito importante. Então, ele tem essa parte com espuma, tá? Ele vem com o óculos do paciente, ele vem com o óculos do aplicador, manual, e vem com essas borrachas que a gente usa para maior conforto da aplicação diretamente na pele e também para o pessoal da odontologia aí que utiliza mais na região oral, tá? E aí a gente tem um pequeno espaço e uma pequena proteção, tá? Você escolhe se você vai utilizar com ou sem. Geralmente quem tem a pele com mais melanina, fototipos 3 e 4, às vezes tem uma sensação de aquecimento, então é legal utilizar esse, ou de acordo com a sua capacitação, fazer uma escolha diferente do comprimento de onda, mas aí isso é um tema para uma outra live. Fato é que a gente praticamente não tem contraindicações com o uso do nosso aparelho. O aparelho da BIOS é um aparelho bem caprichado, tá? E bem interessante. A gente não tem nenhum outro aparelho no mercado com essa potência e com essa versatilidade, né? Porque nós podemos utilizar desde aplicações sanguíneas até aplicações neurológicas, aplicações de reparo. E a gente vai falar um pouco
justamente em termos gerais de como desenvolver os tratamentos, né? Esse nome, criar protocolo, é algo, claro, que chama a atenção de quem está passando por aí e de quem vai assistir aos nossos vídeos. Mas o que eu gosto, como consultora técnica biológica, é de enfatizar o que realmente funciona com fotobiomodulação. Nós temos efeitos primários, nós temos efeitos secundários, existem as aplicações que a gente vê o resultado no mesmo dia, né, que seriam esses efeitos, então, digamos assim, primários, mas, sobretudo, muita gente, principalmente nessa era que a gente vive do imediatismo, que quer resultados assim, na mesma semana, às vezes de quase cura completa. E na verdade não é assim, tá? O que a gente consegue com a fotobiomodulação, em primeiro lugar, é otimizar a nossa terapia, o nosso tratamento. Em segundo lugar, é melhorar o processo, a qualidade do processo, seja de analgesia, seja de reparo, seja melhorar o processo de reabilitação em si, porque aquele paciente que está em reabilitação muscular, neurológica, neuromotora, ele precisa estar mais desperto, com liberdade, né, digamos assim, cognitiva, né, ter mais energia. Então, tudo isso são os primeiros passos, tá? Então, o que eu quero, primeira coisa, dizer? As doses, as frequências, elas vão variar, claro, de acordo principalmente com o paciente e com o seu objetivo, tá? E claro, também com a sua experiência clínica. Mas o que eu vou dizer hoje para vocês, eu preparei até um esqueminha, é sobre aquilo que a gente traz da experiência clínica, mas também do que os métodos dos artigos científicos, ou seja, o que a ciência mais utilizou e que já mostrou resultados, tá bom? Então, assim, como que a gente vai fazer aqui a nossa live aula? Primeira coisa, a gente não vende aplicação, a gente vende tratamento. Fotobiomodulação é uma técnica, é um tratamento baseado nos efeitos da luz em primeiro prazo e em segundo prazo, ou seja, efeitos primários, efeitos secundários e efeitos a longo prazo. A gente tem essa hierarquia que acontece, tá? E a fotobiomodulação, então, ela é um tratamento. O nome já diz, fotobiomodulação, né? Então, nós vamos utilizar a luz para modular processos metabólicos, biológicos, químicos, fotoquímicos no nosso organismo, tá? Modulação é um termo biológico que se refere, é um termo da biologia que se refere justamente a processos modulatórios, não é? A gente não tem processos modulatórios, a gente não faz modulação hormonal, significa justamente equilibrar. Tudo no nosso corpo funciona mediante equilíbrio, né? Mas o equilíbrio da célula, tá? Tô dando essa ideia geral. O equilíbrio da célula, ela tem lá um pH, um limiar de ação específico. O equilíbrio do sangue tem um pH específico, né? A nossa temperatura corporal tem um ponto específico. Tudo que fica a mais ou a menos desencadeia sinalizadores, marcadores do nosso próprio organismo para que o nosso organismo, segundo os substratos que a gente tem, se resolva, né? Produz mais oxigênio molecular, energia daqui, mais macrófagos, né? Para fazer ali um efeito detox, acionar nossas meninas superpoderosas
que são as enzimas anti-inflamatórias, né? Então, assim, a superoxidinutase, a catalase, a glutationa, tudo isso a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de ATP. Então, o processo que está por trás é um processo de modulação. Como que a gente faz modulação no nosso corpo? Usando medicamento, alimentação funcional. Então, a gente come direito, a gente vai ter tudo funcionando. A gente faz exercício, a gente vai ter tudo funcionando. E hoje, um benefício também é utilizar como um remédio, nós falamos isso na outra live, como um remédio, a luz como parte dos nossos tratamentos ou da nossa modulação, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Como que a gente vai criar esses protocolos, tá? Como que a gente vai criar esses protocolos? Primeira coisa que a gente vai pensar é em conhecer o nosso paciente, a história dele, tá? Vamos conhecer o nosso paciente pra gente criar esse protocolo, né? E aí entra a sua anamnese, entra a sua entrevista, entra a sua conversa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu tava atendendo um paciente, eu sou aquela terapeuta bem conversadeira, sei tudo, até a música preferida do paciente a gente sabe, né? Mas é um paciente mais idoso, 79 anos, muito ativo, mas não me falou que há 40 anos atrás teve um tumor na língua. Não me falou. Eu fiz inspeção oral, não notei nada muito diferente, né? Uma alteração mínima. E aí, em alguma situação, ele disse: eu melhorei tudo, mas essa parte aqui não melhora. Não consigo mesmo sentir o gosto, tá difícil, mas o resto tá tudo maravilhoso. Eu falei: nossa, o que será que aconteceu? Ele: será que tem a ver que 40 anos atrás eu tive um tumor na língua? Né? Então, assim, a gente tem que conhecer muito bem nosso paciente. Isso tem muito a ver também com a sensibilidade, além de questões técnicas, tá? Que estão muito ligadas aos efeitos sistêmicos do laser. Então, do laser, do LED, da fotobiomodulação, do uso da luz. Será que esse paciente está indo bem ao banheiro? Como que tá as funções intestinais? Como que tá as funções vesicais? Como que é a função renal dele? Como que é o sono vigília dele? Porque se a gente tiver melhora nisso, já é sinais de resultado de modulação, né? Eu tenho a minha formação inicial, como eu sou fonoaudióloga, sou mestre em fonoaudiologia, sou doutoranda em engenharia biomédica, trabalho com inovações, saúde integrativa, sou pós-graduada em cannabis medicinal. Então tem muitas coisas integradas na minha formação que me levam a pensar em algumas coisas, tá? Então, uma das coisas que me chama muito a atenção quando a gente trabalha com a fotobiomodulação, por eu ter essa formação inicial, é que muitos dos pacientes que eu atendo, disfágicos, pacientes com diagnóstico de Parkinson, muitos falam do paladar e muitos falam da falta de apetite, né? E uma das coisas que mais melhora com os nossos tratamentos, né, ficar um tempo aí com o paciente em fotobiomodulação, é o sono, esse para todo mundo, as funções vesicais, tá? E a parte da inapetência, melhorar o apetite, tá? Melhorar o apetite. Tenho aí vontade de fazer algum estudo que mostre a questão dos nutrientes também. E já andei procurando, pessoal que trabalha com nutrição, existe uma relação bem legal também, tá? Mas é isso. Então, a gente vai fazer o protocolo. A primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer o nosso paciente, tá? Dito isso, nós vamos pensar no objetivo do nosso tratamento. Aqui eu dei 4 exemplos de objetivos: dor, reparo tecidual, estímulo da imunidade, né,
ou doenças autoimunes, também pode ser. E coloquei aí uma questão da estética, porque é uma das áreas que a gente mais recebe pergunta aqui, incluindo a parte da estética facial, estética corporal, também a parte da harmonização orofacial e do pessoal também da podologia, tá? Tudo que está envolvido mais unha, mais pele, também está envolvido aqui. Claro, a gente também teria performance muscular, performance cognitiva, tá? Tudo isso também estaria aqui, tá? Hoje a gente vai dar mais ou menos essa ideia. O que a gente mais tem na ciência, pensando no que eu falei no início sobre modulação, tá? O que a gente mais tem na ciência é, nos artigos, resultados que foram obtidos em métodos que trabalharam com pacientes em até 12 sessões, tá? Com no mínimo, 2 vezes na semana. Gente, isso aqui, muita gente fala assim, mas eu não vou poder fazer 6 semanas, 12 sessões com o paciente, eu quero resultados imediatos. Então, gente, você não pode ser terapeuta, não é? Porque muitas vezes a gente já vê melhora na 4ª, 5ª sessão desse paciente. Porém, nós precisamos pensar na modulação. Quanto tempo demora para criar essa memória? Esse paciente está fazendo o tratamento com fotobiomodulação associado a físio, a fono, a TO, a parte estética, a outros procedimentos. Então, uma coisa tem que integrar com a outra, tá? A renovação das nossas células. Então, assim, a gente vai ter resultado mais eficaz, segundo a ciência, se a gente trabalhar com esses ciclos, tá? Com esses ciclos. Então, inclusive para você oferecer o tratamento em termos de venda e precificar isso, fica muito mais interessante, tá? Se você também quer saber um pouco mais sobre isso, a gente vai falar sobre tudo isso nos nossos cursos, tá? Aqui da BIOS. Nosso primeiro curso vai acontecer no dia 13 e 14 de abril, aqui em São José dos Campos. Vamos ter aí 2 dias inteiros, tá? Imersos em fotobiomodulação, com aparelhos para vocês manusearem e com oportunidades de conhecer toda a técnica, sair capacitado, mas também criar juntos um protocolo para o seu tipo de atendimento específico, tá? Então, tendo isso em mente, dor, reparo, imune e estética. Bom, gente, a dor, a gente vai trabalhar primeiro identificando. É uma dor oncológica, é uma dor neuropática, é uma dor aguda, é uma fibromialgia. A dor é o sintoma. O que está por trás? Identificado isso, nós vamos reconhecendo a melhora do tratamento de acordo com o limiar de dor do paciente. Então, às vezes, a gente recebe muita pergunta aqui. Meu paciente melhorou, mas não melhorou tanto. Aí você fala, mas quando que você começou a aplicar? Faz 1 mês. E como que tava 1 mês atrás? Tava doendo quanto? Tava doendo 10. E quanto dói agora? Não, dói metade, dói menos, mas ainda dói. Então, quer dizer, melhorou. Se a gente não mede, se a gente não faz limiar, se a gente não tem um protocolo, quem não tem objetivo vai para qualquer lugar. Agora, quem tem objetivo, quem tem um protocolo, quem faz da mesma forma, consegue, inclusive, lidar com as exceções e com o que escapa. Protocolo existe para isso. Protocolo não existe para fechar a sua cabeça, existe para te guiar. Por isso que eu gosto mais do nome direcionador e não do nome protocolo, tá? Então, dor, vamos identificar, vamos tratar com o limiar, podemos trabalhar nesse sentido, tá? Reparo tecidual, o que mais que a gente vai utilizar? Escala visual analítica, se for uma cicatrização. Como é que a gente sabe que aquilo está cicatrizando, que aquilo está melhorando? Primeiro,
principalmente a galera da dermatofuncional, principalmente a galera da estomaterapia, principalmente a pessoal da enfermagem, né? Como é que eu sei que tá melhorando? Como é que eu sei que tá evoluindo? Sempre foi imagem, né? Hoje em dia, os nossos prontuários eletrônicos, trabalhei muitos anos no hospital, tem até um lugar pra gente colocar a foto da ferida, né? O controle ali que vai ser feito. Então, no reparo tecidual, aqui pensando mais numa cicatrização, eu também preciso conhecer, né? Pessoal que estuda mais isso, o processo de cicatrização e o processo inflamatório, tá? Às vezes a pessoa tem lá, não tem a classificação da ferida, né? Não sabe qual é a origem dessa lesão, tá? Condição do paciente, condição nutricional de hidratação desse paciente, se é um paciente diabético, se é um paciente oncológico, tá? Se é uma lesão por trauma, enfim. Então, no reparo, a gente vai pela escala visual. E claro, gente, exames, hemogramas, dentro da sua área, tudo isso cabe. Aqui eu tô falando de maneira geral, tá? Para melhora imune, aplicação sistêmica. Então, Aline, seria o chamado ILIB? Seria o chamado ILIB. Se eu pensasse só no ILIB, tá? Se eu pensasse só na aplicação do sangue, o que as pesquisas me falam? A maioria das pesquisas também vão de 8 a 10 sessões. Ciclos de tratamento repetidos, 3, 4 ciclos, para a gente entender esse paciente, né? Então, assim, quando eu trabalho pensando nessa parte sanguínea, muito inspirada também em medicina tradicional chinesa, o que a gente tem que pensar? 3 meses, né, seria o mínimo para a gente pensar numa renovação, numa melhora, né, das características da célula, naquilo que a gente começou falando, na modulação. Então, quer dizer, usar o aparelho é simples, criar o protocolo é simples, às vezes, e por isso os nossos cursos precisam entender um pouco o que está por trás, quais são os mecanismos de ação da luz no nosso organismo, em todos os níveis, da molécula até o órgão, por meio do sangue também, para que você entenda o que pode ser estimulado no nosso organismo que gera equilíbrio, que gera modulação. Então não tem jeito, gente, tem que entender de biologia, de processo biológico, processo sistêmico no nosso corpo, tá? E pensando na questão da estética, a gente tem resultados muito legais, assim, em todos, né? Dependendo do objetivo, nós vamos escolher vermelho, nós vamos escolher infra, vamos escolher os dois ao mesmo tempo, mas na estética, a gente pode até dividir, tá? Pacientes com peles mais maduras, né? Dependendo da classificação que você fizer, 3 vezes na semana seria protocolos mais intensivos, 2 vezes na semana seriam protocolos mais moderados e 1 vez na semana seria um protocolo mais de manutenção, também dentro desse período aqui que a gente pode ter de modulação, tá? E aí o que eu coloquei aqui vamos então identificar nosso paciente, vamos identificar o objetivo do nosso tratamento, tá? Esses daqui são exemplos, vamos identificar o objetivo. Claro, existem ações aqui que trabalhar com as cores separadas podem nos ajudar a primeiro entender. Então, por exemplo, se é uma dor de um paciente que tá com ponto gatilho, né? Eu vou enfatizar, isso é a minha opinião, tá, gente? Minha experiência. Eu começo com o infra. Depois que eu já passo um tempo conhecendo e tratando esse paciente, eu começo a pensar também no vermelho, em colocar os dois juntos, em associar o ILIB, tá? Por isso é importante se capacitar, fazer curso e ter tempo para discutir tudo isso. Isso aqui é só uma ideia, só um insight aqui para vocês, tá? Em relação à dose, no
nosso aparelho que eu falei para vocês que a gente vai usar de base, a gente considera, né, doses pontuais diárias médias, doses de estímulo a partir de 3 minutos, tá? E ILIB podendo ser feito a partir de 5 minutos com esse aparelho que a gente tem. A escolha do comprimento de onda depende do nosso objetivo terapêutico, tá? No ILIB a gente acaba utilizando mais o vermelho, mas não só, tá bom? Só para vocês saberem. E uma questão que influencia muito é a frequência, tá? Então, 2 vezes na semana é o que a gente encontra na literatura como o mínimo, tá? Tem estudos, principalmente na estética, falando de 1 vez por semana. Num trabalho bem feitinho, você pode ter efeitos de até 3 meses, tá? Mas o que precisa ter é tudo isso em mente, e o que eu quero que fique aqui na cabeça de vocês. Nós não estamos vendendo milagre, nós estamos vendendo o tratamento de uma técnica que é considerada um remédio, um otimizador, um potencializador dos tratamentos e das nossas respostas sistêmicas, né, de regulação ali dos nossos substratos, tá? Então, assim, pelo menos deixar o paciente bem, trabalhar com protocolos, com direcionadores, te deixa mais organizado e te deixa com objetivo. Por quê? Quem tem objetivo segue mais focado e consegue dar um atendimento com muito mais rigor para o paciente. Sem objetivo, você não vai para lugar nenhum, tá bom? Então, a gente encerra a nossa live de hoje falando sobre o nosso esqueminha. Vou deixar aqui, se depois vocês quiserem tirar um print, ó, vou parar um tempinho aqui. E a gente se encontra nos próximos vídeos, nas próximas lives, e também encontro vocês aí no nosso curso, hein? Se você se interessou pelo aparelho também, é só chamar no direct, lá no Instagram também tem no Bios Equipamentos Médicos os links para você falar com os representantes, tá? Aqui da Bios. Gente, muito obrigada, até mais!